Fala galera, sou acadêmico de computação no IFCE e nesse vídeo iremos resolver um exercício proposto pelo professor Thales. O exemplo diz o seguinte: Celestino olhou para um vetor e decidiu que seria uma boa ideia calcular a letalidade máxima de uma ordenação desse vetor. Para isso, faça um programa para ler o inteiro n, depois n inteiros, e imprima o maior valor possível para a letalidade do vetor. Considere que a letalidade de um vetor é a soma das diferenças dos índices ímpares com a posição anterior. Para fazer o código pedido no problema, será necessário vetores para armazenar os valores, estrutura de repetição e função bolha para ordenar os vetores. Para verificar a letalidade, basta utilizar a própria definição descrita no problema. Como o problema pede para ordená-lo, utilizaremos a função bolha para ordenar o vetor e assim conseguir o valor da letalidade máxima. Para verificar a letalidade máxima, atribuiremos os maiores valores do vetor aos índices ímpares, enquanto os menores irão para os índices pares. Logo após, basta fazer a soma das diferenças desses vetores. Como descrito no problema, a letalidade de um vetor é dado pela soma da diferença dos valores desse vetor. Tomando como exemplo o vetor de 4 posições, sendo elas 4, 8, 3 e 5, notamos que o primeiro maior valor é o 8, enquanto o segundo menor valor é o 4. Logo, teremos 4 menos 8, que resultará em 4. Fazendo isso para os outros valores, teremos 5 como segundo maior valor e 3 como segundo menor valor. Logo, teremos 5 menos 3, que resultará em 2. Somando 4 mais 2, teremos 6. Logo, a letalidade do vetor 4, 8, 3 e 5 será 6. Agora irei explicar um pouco como funcionará o nosso programa. Para resolvermos esse problema, iremos começar criando algumas variáveis do tipo inteiro. Primeiro, a variável principal do nosso problema, o vetor. Uma das restrições da questão é que o vetor deve ser menor que 1000, por isso usaremos um vetor de 1005 posições para não termos nenhum problema. Logo após, uma variável que nos dirá qual será o tamanho do nosso vetor. Usaremos também 3 variáveis para o auxílio dos laços de repetições e, por último, mais uma que receberá o resultado do problema, e essa variável inicialmente começará com o valor 0. Em seguida, usaremos um comando leia para que o usuário declare o valor da nossa variável n, que como exemplo usaremos 4. Usaremos um laço de repetição para receber os valores do vetor, de acordo com o tamanho que o usuário declarou. Os valores que darei serão 4, 8, 3 e 5. Para alcançarmos a maior letalidade do vetor, podemos ordenar de várias maneiras, mas aqui mostraremos a maneira que acreditamos ser a melhor e a mais fácil. Usaremos então a função bolha, que ela funcionará da seguinte maneira. Ela ordenará os números maiores do vetor em uma ordem decrescente nos índices ímpares do vetor e os menores números em ordem crescente nos índices pares. Com essa ordenação, conseguiremos alcançar a máxima letalidade, pois os números maiores sempre irá ficar do lado esquerdo da subtração e assim sempre sobrará o maior número entre a diferença deles. Veremos como ficará. Ao nosso lado direito poderemos estar inspecionando os valores das nossas variáveis e em todos os nossos laços de repetição estaremos usando o comando par. No primeiro laço de repetição, vemos
porque a variável i estará sendo atribuído o valor 0, e enquanto i menor que n menos 1, na variável i será acrescentada mais 1, ou seja, i igual a i mais 1, ou como está escrito, i mais mais. No nosso próximo laço de repetição, j receberá o valor da variável i mais 1, e enquanto j menor que n, j será acrescentado mais 1. Então entraremos em uma condicional. Se o resto da divisão da variável i por 2 for diferente de 0, ele entrará nessa condicional. Como no início o i está igual a 0, o resto da divisão de i por 2 será igual a 0, por isso ele não entrará nessa condicional. A nossa próxima condicional vem dizer se o vetor na posição i for maior que o vetor na posição j, ele entrará nela. E o valor do vetor na posição i é igual a 4 e na posição j será igual a 8. Ou seja, o vetor na posição i não é maior que o vetor na posição j, por isso ele não entrará. Agora podemos ver que ele entrou nessa condicional, pois o valor da variável i, que no caso agora seria 8, e da j seria 3, e ele entrou. E o que diz dentro dessa condicional? Auxiliar receberá o valor do vetor na posição i, o vetor na posição i receberá o valor do vetor na posição j, e o vetor na posição j receberá o valor da auxiliar. Como podemos ver, dentro do nosso vetor já foi mudado alguns números de posições, e assim continuaremos até todo o vetor estar ordenado. Logo após o nosso vetor estar ordenado, chegaremos ao nosso último laço de repetição, que dirá o seguinte: a variável i terá como valor 1, enquanto i menor que n, a variável i será acrescentado mais 2. Dentro do nosso laço de repetição dirá o seguinte: a variável que declaramos para ser o resultado do nosso problema receberá o vetor na posição i menos o vetor na posição i menos 1, ou seja, receberá a diferença do vetor no índice ímpar menos a posição anterior a ele, e assim chegará ao resultado do nosso problema. E logo após teremos um comando escreva, onde irá imprimir o nosso resultado. Como podemos ver, o resultado da nossa questão estará aqui: a letalidade será igual a 6.